A cabana na floresta. O que poderia estar oculto em uma antiga cabana abandonada em uma floresta? Seriam apenas lembranças e a poeira do tempo, ou poderia haver algo a mais que estaria oculto e longe da simples visão dos humanos? Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo, Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. E aí? O que você quer fazer hoje? O Lucas perguntou dizendo, eu estou completamente entediado. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei vamos dar umas voltas com o quadriciclo. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou, beleza. Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro, ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo, ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente, e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. Você está bem? O Lucas perguntou. Essa foi perto. Tá tudo bem comigo, mas você viu o tamanho daquele galho? Eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo, e eu nunca tinha ido tão longe antes, não tinha ideia de onde a gente estava. Então em determinado ponto vimos uma cabana velha de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Fábio, vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade, parece mais um cupinzeiro. Que isso, cara, vamos lá, a cabana tá boa, vamos dar uma olhada. Meio que a contragosto eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de 100 anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha ou sala e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo, e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo, e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora, só tinha sobrado a parte de cima. O que será que tem lá em cima? O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. Sei lá. A minha curiosidade tinha sido atiçada. Vamos dar uma olhada. Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada, e assim que ele subiu ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado, e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás, e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando o que poderia estar à espreita lá embaixo em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então nós dois olhamos para o buraco na parede, e sem uma palavra nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro, e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor, era bem pequeno e estreito.
Estava difícil de respirar lá dentro, o ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então começamos a ouvir os passos de novo, só que dessa vez eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora. Eu falei: "Vamos sumir daqui." Então eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Inteligência artificial, meu Deus! "Vamos sair daqui", o Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. "O que foi?", eu perguntei. "Tem alguma coisa lá dentro." "Eu vi", o Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo, e assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. "Quem tá aí?", eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do 2º andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. "O que aconteceu com vocês?", a minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra, deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. A mulher do espelho. Eu moro em Ilhéus, Bahia. Eu moro aqui já faz 5 anos, na mesma casa e no mesmo quarto, apesar de já ter tentado trocar de quarto com a minha irmã. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar no que eu tenho para contar, mas mesmo assim eu vou contar. O meu quarto é normal, tem um gaveteiro com um espelho em cima, uma cama, uma estante de livros e roupas espalhadas por todo lado. O espelho, que foi comprado na mesma época que a casa foi comprada, fica de frente para a estante de livros e do lado da minha cama. Sempre que eu chegava da escola, eu era sempre a primeira a chegar em casa, eu jogava todo o meu material no quarto, ia preparar algum lanche para comer e ia ver TV. Um dia, como sempre, eu cheguei em casa, joguei os livros na minha cama e quando eu olhei no espelho, eu juro pelos meus parentes mortos e pelos que não estão muito bem, eu vi algo atrás de mim. Quando eu falo algo, eu quero dizer alguém. Eu me lembro de ter ficado bem assustada e ter virado para ver quem era e, feito na maioria das histórias, não tinha ninguém lá.
Quando a minha irmã chegou em casa, eu contei para ela sobre o que eu tinha visto e ela falou algo do tipo: eu sabia que você ia pirar de vez algum dia. Eu tentei esquecer aquilo tudo e segui a vida fingindo que nada tinha acontecido. Eu já tinha esquecido de tudo no dia seguinte quando eu cheguei em casa. Mas quando eu entrei no quarto, estava com aquela sensação de que tinha alguém me olhando, e quando eu olhei no espelho, lá estava de novo. Depois de dar uma olhada rápida, eu soltei um grito e virei, mas não tinha ninguém lá de novo. Mas pelo tempo que eu olhei, deu para perceber que era uma mulher, e só aparecia no espelho. Eu ainda não sei quantos anos ela tem ou de que época ela é ou nada assim. Tudo o que eu sei é que de vez em quando eu estou no meu quarto, eu vejo uma mulher na frente da prateleira de livros, que só aparece no espelho. Eu tentei muitas vezes mostrar para minha irmã, mas ela nunca aparece quando a minha irmã está lá. Agora minha família sempre faz piada comigo falando que eu vejo fantasmas e gente morta. Eu já estou acostumada com ela agora, sempre me observando do espelho, sempre sem falar nada e quase não se mexendo. Eu não sei o que está acontecendo e eu gostaria muito que alguém me esclarecesse ou me desse uma ideia do que pode ser isso tudo. Muito obrigada por ler a minha história.